Oi, irmão Rafael, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Te mandando mais um áudio aí, irmão. Achei interessante que Deus me mostrou essa madrugada e eu quero compartilhar com o irmão. Ontem à noite eu orei e pedi ao Senhor, que Ele já tem confirmado várias vezes, que Ele me desse a última confirmação sobre a recente volta dele, a iminente volta dele, e que Ele me desse a última confirmação. E que depois dessa eu ia somente orar e esperar como eu estou fazendo. Então, assim que eu deitei, eu comecei a ter um sonho. Eu caminhava e olhava para o céu e via um número 9 e um traço 23. Aí eu olhei assim aquela imagem e falei, será que meu Deus quer falar alguma coisa comigo com a questão desses números? Aí, na hora que eu abaixei a cabeça, voltei a olhar, aí eu vi o 7, o 2 e o 23 de novo. Então, assim, aí acordei, que eu desperto toda madrugada às 2 da manhã para orar. Aí eu despertei, fui para a sala orar, que eu gosto de orar na sala para não incomodar o quarto lá, minha esposa. E joelhei, comecei a clamar ao Senhor e pedi a Ele mais uma confirmação se Ele estava falando comigo através daqueles números. E na minha oração eu vi um toque de trombeta, como se fosse uma buzina de um trem. Aí zoou muito forte e aí parou. E eu falei com o Senhor, se for o Senhor que está falando comigo, eu quero ouvir esse som de novo em confirmação. Aí passou mais uns 2 minutos, o mesmo toque, o mesmo jeito, confirmou. E veio essa confirmação. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho, meus irmãos. Vamos estar colocando o testemunho do irmão Marcos. O irmão Marcos, ele fez uma oração para Deus, pedindo uma última confirmação do arrebatamento da igreja para agora, setembro de 2025, numa festa de trombetas. E Deus, ele concedeu, irmãos, um sonho para o irmão Marcos que dá para a gente compreender que foi uma confirmação da parte do Senhor. Porque Deus, ele está do nosso lado, irmãos. É do interesse da parte de Deus que a igreja dele esteja lavada, esteja com as vestes limpas, esteja prontas para poder subir no céu. Nós não vamos, irmãos, ir para qualquer lugar, nós vamos para o céu, irmãos, e no céu não entra pecado. Nós temos que estar com nossas vestes limpas. Nós temos que estar justificados, irmãos, do sangue de Cristo. Nós temos que estar pronto, preparado, porque nós não vamos subir para qualquer lugar. Nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares, porque o arrebatamento é o encontro da igreja com Cristo nos ares. Nós vamos entrar no céu, irmãos. Nós vamos ver Cristo face a face, Deus face a face. Então nós temos que estar pronto, preparado, sem pecado, sem mancha nas nossas vestes. E é do interesse da parte de Deus que estejamos prontos. A palavra de Deus fala que Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus servos e seus profetas os seus segredos, aquilo que ele vai fazer. Então ele pode estar revelando sim, irmãos, quando que Cristo vai voltar para a sua igreja. A palavra de Deus fala também que se a gente souber pedir, será concedido. E se não for concedido é porque não soube pedir. Então, se a gente pedir de todo o coração, vai ser concedido. E tudo que a igreja de Cristo tem pedido nesses últimos dias é confirmação a respeito do arrebatamento. Arrebatamento do qual é do interesse da parte de Deus que estejamos prontos para esse grande dia. Irmãos, Deus, ele concedeu aqui para o irmão Marcos uma grande confirmação. Vamos estar vendo aqui o testemunho do irmão Marcos e que Deus abençoe a todos. Oi, irmão Rafael, bom dia, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Te mandando mais um áudio aí, irmão. Achei interessante que Deus me mostrou essa madrugada e eu quero compartilhar com o irmão. Ontem à noite eu orei e pedi ao Senhor, que Ele já tem confirmado várias vezes, que Ele me desse a última confirmação sobre a recente volta dele, a iminente volta dele. E que Ele me desse a última confirmação. E que depois dessa eu ia somente orar e esperar como eu estou fazendo.
Então, assim que eu deitei, eu comecei a ter um sonho. Eu caminhava e olhava para o céu e via um número 9 e um traço 23. Aí eu olhei assim aquela imagem, falei, será que meu Deus quer falar alguma coisa comigo com a questão desses números? Aí, na hora que eu abaixei a cabeça, voltei a olhar, aí eu vi o 7, o 2 e o 23 de novo. Então, assim, aí acordei, que eu desperto toda madrugada às 2 da manhã para orar. Aí eu despertei, fui para a sala orar, que eu gosto de orar na sala para não incomodar o quarto lá, minha esposa. E joelhei, comecei a clamar ao Senhor e pedi a Ele mais uma confirmação se Ele estava falando comigo através daqueles números. E na minha oração eu vi um toque de trombeta, como se fosse uma buzina de um trem. Aí soou muito forte e aí parou. E eu falei com o Senhor, se for o Senhor que está falando comigo, eu quero ouvir esse som de novo, em confirmação. Aí passou mais uns 2 minutos, o mesmo toque, o mesmo jeito, confirmou. E veio essa confirmação. Então, assim, já fiquei maravilhado. Aí eu fui deitar, acabei a minha oração, aí subi pro meu quarto, que é no pavimento de cima. Fui deitar e agora, mais recente, bem de manhãzinha, acredito o horário, eu comecei a ter um sonho que eu estava caminhando com as pessoas e nós estávamos indo tipo para uma vigília. Era um pessoal da igreja, só que eles não estavam desacreditando, a igreja morna, fria, sem esperança de Jesus voltar. E eu vi aquilo assim e falar com os irmãos, vocês não estão ligados que Jesus está voltando não, porque vocês ficam desapercebidos com qualquer coisa desse mundo, distrai com pouca coisa, distrai com futebol, com política, distrai com tantas coisas em vãs nessa terra. Aí teve uma pessoa do meu lado que falou assim, que prova que você tem que Jesus vai voltar? Me prova aí. Aí eu falei com eles, Jesus me provou que ele vai voltar no mês de setembro. Aí falou, então prova então, senhor. Aí eu falei, eu vou provar em cima do que ele me falou. Então, irmão, esse mês de setembro agora, nessa festa das trombetas, do dia das festas das trombetas até a festa de Yom Kippur de 2032, que é dia 15 de setembro de 2032, dá exatamente 2.549 dias, mais ou menos isso aí. E se pegando esses dias e dividindo ele em 360 dias, dá 7 anos, arredondando alguns dias para arredondamento do ano bissexto, praticamente exatamente 7 anos. E como já foi dito pelo profeta Daniel, que será 7 anos, 3 anos e meio mais 3 anos e meio, no livro de Apocalipse também fala das 42 semanas, que corresponde a esses 7 anos. E eu falava isso para aquele pessoal. Aí alguns concordavam, outros não concordavam. E eles falavam assim, não, me prova mais uma... Além disso, qual outra prova que você tem? Aí eu falava, olha, além disso aí, esse número de dias que vai dar entre esse período de festa, nunca mais haverá daqui para frente. Pode pesquisar daqui 1000 anos para frente, nunca mais vai dar essa repetição de dias. E para trás também, isso somente aconteceu no período da fundação do Estado de Israel. Foi de 1948 até agora, foi 6 vezes. E mais uma que vai acontecer agora, na próxima festa das trombetas, 7 vezes. E antes do Estado judeu ser restabelecido, nunca houve também essa repetição de dias. Então eu
esse era o argumento que eu usava para provar para aquela multidão que Jesus estava voltando, que Jesus ia voltar nessa época. Aí a maioria daquelas pessoas não quis acreditar, achou que eu estava ficando louco e saiu de perto de mim. Uma multidão aí de umas 100 pessoas são 5 perto de mim que acreditaram. Mas é isso aí, irmão. Achei interessante, quis compartilhar, acordei com o coração ardendo e o Senhor me confirmou 3 vezes sobre a volta dele só nessa madrugada, com essas palavras, com essas visões, com essas respostas. Então, assim, da agora para frente eu nem vou pedir a Deus mais confirmação, porque já está mais que confirmado. Agora é esperar, consagrar, igual eu já estou fazendo, e esperar o momento certo. Fica na paz, irmão, a paz do Senhor Jesus.